Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez da casa, por estar presente virtualmente. E que a paz de Jesus nos envolva nesse momento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre oferecer a outra face. Mas antes eu gostaria de contar uma historinha para a gente poder entender o que significaria isso. Conta uma história oriental que um antigo guerreiro, bem belicoso, ele foi até um mestre, conhecido por toda a sua sabedoria. Esse guerreiro foi com uma missão. A missão dele era tirar do sério esse mestre, esse sábio. E jogou nele vários impropérios, vários insultos, mas nada conseguia desestabilizar e tirar a serenidade desse mestre. Essa provocação durou horas, muito tempo, até que o guerreiro desistiu, se cansou e acabou indo embora. Os discípulos do sábio foram conversar com ele, mas por que ele aturou tantas ofensas? Realmente, né? A gente consegue aturar ofensas? E aquele sábio foi perseverante. Ele não reagiu, ele não fez nada, não respondeu à altura. E o mestre calmamente explicou para eles: olha, quando alguém vem e te traz um presente e você não aceita esse presente, o que você faz? O que nós fazemos com esse presente? A gente devolve, né, para quem nos deu. E foi o que ele fez. Essa parábola faz nos lembrar de passagens, né, bíblicas do Evangelho de Jesus, que diante de uma agressão nós devemos oferecer a outra face e em nenhum momento a gente precisa entender essa passagem como um convite à passividade, de forma alguma, ou até mesmo aquele prazer da dor, né, o masoquismo. Quem vai por esse caminho não entendeu nada do que significa essa passagem. E é isso que a gente vai falar hoje. Oferecer a outra face não se trata de virar a cara para apanhar do outro lado, mas implica algo muito diferente. Sempre que eu vejo discussões, quando esse assunto ele é tocado, me lembra muito aqueles filmes de faroeste. Eu sou de uma era mais nova, não presenciei tantos filmes de faroeste, mas me lembro bastante de Clint Eastwood, que ele é o faroeste, faz no gênero, né? Aqueles filmes de disputa, onde um forasteiro entrou na cidade, olhou um pouquinho torto, alguém não gostou e o que acontece? Já vai entrar num duelo ali os dois. Vamos sacar a pistola e ver quem é o mais rápido do gatilho. E aí já começa por um simples olhar não curtido, já se ali uma situação de desavença. Lembro também, aí já sou mais novo, né? Lembro bastante do De Volta para o Futuro, né? 3, onde tem essa cena de duelo. E sempre me remeteu a essa questão do faroeste, até porque é algo bem próximo nosso. Mais recentemente, no dia 27 de março, a gente presenciou em Los Angeles o Oscar desse ano. E teve um evento que marcou a semana. Ninguém se lembra do ganhador do Oscar, mas se lembra de que um ator acabou cometendo ofensas e o marido dessa atriz foi lá e fez o quê? Devolveu, né, com uma bofetada na cara. Qual que é a semelhança desses duelistas? Querendo ou não, o Will Smith foi um duelista dos tempos atuais. Qual a semelhança desses duelistas, desses faroestes, com aquele guerreiro que foi insultar o mestre? Quais sentimentos que eles possuíam no momento daquele embate? Por que eles agiram daquele jeito? O que levou eles a agir dessa forma? Eles agiram assim por conta das suas imperfeições morais. Mas, falando sério, assim, de coração mesmo, quantos de nós temos a capacidade de perceber essas nossas imperfeições morais? Principalmente, quantos de nós temos a não só a capacidade de perceber, mas de querer mudar essas imperfeições? Tendo em vista que muitos de nós ainda acreditamos naquela história, né, do pau que não se torto, nunca se endireita,
Nós nascemos de um jeito e vamos morrer igual porque nós não mudamos. Além do mais, identificar essas imperfeições morais acaba colocando a gente num pedestal abaixo das outras pessoas. Por exemplo, se eu percebo em mim algo que não é legal e vejo que o outro tem, eu não vou ficar muito feliz, né? Porque eu vou me sentir inferior àquela criatura. E aí, automaticamente, a gente não gosta de se sentir inferior. Então, vamos evitar esse tipo de coisa para se manter uma posição bacana, uma visibilidade diferente. Por que a gente faz isso? Por conta do nosso orgulho, por conta do nosso ego ferido, que eles acabam impedindo a gente de ter essas visões nossas, né, dessas próprias imperfeições que temos. E por conta delas, nós acabamos entrando em pequenos duelos durante o nosso dia a dia. Então, alguém pisa no nosso pé. Estamos numa fila de banco e alguém entra na nossa frente. A gente já olha torto. Se a gente está com pressa, então, alguém pisa no nosso pé, a gente já vai olhar bravo, né? Estamos andando no meio da rua, alguém esbarra no nosso braço, estamos com uma sacola no braço, alguém esbarra, a gente já olha torto. A gente nem pensa que foi sem querer, a gente já pensa, né, fez de propósito. Quando a gente descobre que alguém fala mal da gente, a gente vai lá e tenta tirar satisfação quando a gente descobre quem é essa pessoa, nós estamos reagindo. Quando alguém nos trata mal no nosso dia a dia, imediatamente a gente já tenta devolver na mesma moeda, assim como quando alguém nos provoca. Quando a gente é ofendido, a gente tem alguns padrões, né, de resposta, de reação. A gente pode reconhecer a verdade dessas observações feitas pelo outro, admiti-las, mas também podemos não admiti-las publicamente, porque aquilo vai, mais uma vez, ferir o nosso ego. A gente pode não concordar com aquela afirmação, externar aquela opinião, um debate, respondendo imediatamente aquela opinião daquela pessoa, ou a gente pode ter uma atitude talvez mais infeliz, que é ir direto e se revoltar contra aquela pessoa, agredi-la, né? Como que alguém pode ter a audácia, né, a audácia de apontar os dedos contra os nossos defeitos? Em alguns casos assim, a gente pode até perceber na nossa história que a gente faz isso com algumas pessoas, inclusive, e essas pessoas são as mais próximas nossas. Quando a gente entra num embate familiar, principalmente, a gente sabe onde são os pontos fracos daquelas pessoas. Nós sabemos aonde vai ferir elas. E muitas vezes a gente acaba sendo esse agressor. E essas pessoas, apesar de nós querermos o bem, no momento, né, de reação instantânea, a gente vai acabar machucando elas. Pensando como ofensor, às vezes a gente entra nessas discussões com os nossos entes queridos e também atingimos eles bem no íntimo deles. Porque nós sabemos quais são as suas fraquezas e acabamos atacando eles bem ali. Mas voltando às situações em que nós somos os ofendidos, nós ficamos sentidos nesses casos onde nós somos ofendidos, não é verdade? Além de ter essa questão do ego, do orgulho, nós ficamos pensando assim, não, eu não posso deixar que as pessoas pensem mal de mim, pensem desse jeito. Qual que é a consequência quando a gente tem esse tipo de pensamento? A gente vai, no fim das contas, a partir do momento que a gente pensa dessa forma, nós vamos devolver na mesma face que foi atingida. Então, nós fomos atacados na face esquerda, nós vamos devolver a face esquerda para eles atingirem novamente. Isso significa que nós vamos repetir o mesmo gesto de injúria, o mesmo gesto de agressão, porque nós estamos devolvendo na mesma moeda. E por que nós somos agressivos a ponto de chegar a esse ponto? Nós ainda somos muito instintivos, né? Reagimos de uma forma muito natural. Isso faz parte das leis de evolução, das leis do progresso. A resposta a uma ofensa, ela é natural, natural do ser humano, né? Nós crescemos desde as primeiras criações como homens, a gente cresce com esse instinto de defesa, né? Esse instinto de conservação, instinto de bem-estar. Então, eles são naturais, a gente não precisa achar que é um absurdo todo. Mas,
o exagero em si, levado pelas paixões materiais, os ciúmes que nós temos, eles acabam nos tornando egoístas e orgulhosos. A gente acredita que a gente tem posse das coisas, né, que elas nos pertencem, a nossa vida, a vida dos outros, e acabamos entrando em embates. Por quê? As pessoas erram, mas elas não podem errar, elas têm que fazer o que eu acho que é certo. Elas têm que concordar com a minha opinião. E aí a gente gera esse tipo de conflito. É uma doença da alma. No livro Nascente de Bênçãos, Joana de Ângeles acaba falando do problema da irritação, né? Ela diz que a criatura humana, na nossa atualidade, no nosso tempo, tende a encontrar-se sempre numa posição defensiva, sempre armado, né? Sempre com aquele escudo lá, se protegendo, aguardando um motivo real ou um motivo imaginário para colocar para fora a agressividade que ela tem. Então, eu vou fazer alguma coisa num lugar que eu não conheço, quando a gente vai em algum lugar que a gente não conhece, por exemplo, é bem nítido, né? A gente dificilmente vai todo solto, leve e espontâneo. A gente vai pisando em ovos, né? Não conheço as pessoas, como será que elas são, será que elas vão aceitar o jeito que eu sou? E a gente acaba sempre nessa defensiva. Por quê? Porque se a gente for muito afoito e se machucar, nós não vamos gostar. Então a gente vê uma dificuldade na humanidade com essa postura de posicionamento, né, de uma forma serena, em frente a todas essas tretas que a gente acaba tendo na nossa vida. E a gente acaba buscando apenas agir sobre essas tretas e não meramente reagir, como se fôssemos, no fim das contas, vítimas do nosso próprio destino. Não tem aquele, ó céus, estamos só lamentando, só lamuriando. Quando a gente apresenta a outra face, a gente não está se vingando, a gente não está pagando o mal com o mal. Nós precisamos sim proteger o nosso direito de defesa, que fala lá no livro dos Espíritos, sem dúvida. Ele é válido, né? Faz parte dessa nossa sobrevivência. Mas a gente tem que entender que se defender não pode ser confundido com revanche. Vou me vingar. A questão central desse assunto está em avaliarmos até que ponto nós estamos no nosso cotidiano sendo reativos. Estamos reagindo. Quanto nas situações nós estamos dentro dos confrontos, gerando mais inimizades por conta dessas reações, ou mais simpatias, se a gente estiver reagindo e não apenas agindo. Ainda nesse livro Nascente de Bênçãos, Joana coloca que o problema da irritação ele responde pelo desequilíbrio das emoções. Lembra, né, que é uma doença da alma? Então, a gente acaba destilando aquele fel nas relações sociais e acaba criando também empatia devido ao alto nível, né, de exigência que a gente tem para com as pessoas. Quando a gente pega algumas referências de pessoas boas que enxergam no próximo, né, o próximo como um irmão, a gente vê que esse tipo de reação, de ação, né, a gente não vê mais nessas criaturas. Eles tratam todos como iguais. Estava falando do Evangelho, né, no Evangelho desse final de semana, a gente falou bastante sobre isso, porque a gente vive a nossa vida com as pessoas ao nosso redor, cada uma com a sua cabeça, cada uma com a sua religião, e hoje nós tratamos muita gente como inimigo, sendo que a gente acaba esquecendo de respeitar a opinião do outro, mesmo que eu não concorde, esquece que todos somos irmãos. A gente pode estar numa situação de discordância hoje, e que se a gente não conseguir entrar num acordo, a gente não vai sair dessa situação. Se não for nessa vida, serão em outras. Né? A gente precisa estar em comum acordo. Né? Nós precisamos estar numa unidade em todas as situações. Então, essa lição acaba nos convidando a um autoexame, né? A busca do nosso real valor. E esse valor depende muito da conscientização de que nós somos criaturas divinas.
criaturas divinas marcadas pela necessidade, né, do progresso. Nós precisamos evoluir. E com isso, muitas vezes, os golpes que são desferidos pelos nossos irmãos ao longo desse caminho nos sinalizam necessidades de mudança, da nossa reformulação de postura, de atitude, porque se alguém está enxergando alguma coisa diferente do que eu estou querendo passar, talvez alguma informação eu esteja passando equivocadamente. Na forma de falar, não só no conteúdo, mas no jeito de olhar, no jeito de me expressar. Vale sempre essa reflexão nossa. Essa mudança vem sempre em dois momentos, né? Ela vem quando nós entendemos ou paramos de tentar entender o porquê das vivências. Então, sempre algumas situações acabam gerando esse tipo de reflexão na gente. Mudam as pessoas e a gente está sempre nesse tipo de situação. E aí a gente tem que parar e pensar, pô, se eu estou passando por isso várias vezes, alguma coisa de bom tem nessa situação. Não é possível que só pesar. Ou então, quando a gente passa a deixar de viver naquele papel de vítima das situações e aprendemos de fato qual é o papel educativo daquela circunstância. Mas qual que seria o papel educativo, por exemplo, da situação lá do Will Smith, quando ele deu a bofetada na cara do Chris? E se, por acaso, ao invés dele ir lá e realizar uma agressão, ele pegasse o microfone, da mesma forma que ele levantou para agredir, pegasse o microfone e falasse o quanto que aquelas palavras, sem o mínimo de empatia, estavam machucando não só a esposa dele, mas como qualquer outra pessoa que sofre da mesma doença que ela. E mesmo sem um discurso moralista, ele podia lembrar do cuidado que as palavras ferem. Às vezes a gente quer contar uma piada, mas a gente esquece que talvez esteja machucando alguém. Então ele teve uma baita de uma oportunidade ali. Uma oportunidade gigante. Dessa forma, ele seria educativo. Traria mais lição, traria mais ensinamento para quem estivesse assistindo, né? Funcionou a agressão? Funcionaria o verbo? Provavelmente, mas a agressão a gente viu que não funcionou. A carreira dele foi muito prejudicada por conta disso. Então, somando a isso, tem um outro ingrediente fundamental para a gente compreender, né, o porquê que a gente vive essas situações, que é a fé na vida futura. Essa crença acaba fazendo com que a gente se conecte também à justiça de Deus, né, que a gente compreenda que do acaso, de que o mal, principalmente, ele nunca fica impune. E que nós não precisamos sujar as nossas mãos pela nossa honra, pelo nosso orgulho, nós não precisamos nos igualar. Nós não seremos covardes por não agir dessa forma. O tempo vai trazer os ensinamentos necessários para as criaturas envolvidas. Enquanto isso, a gente busca sempre forças para a gente poder suportar com paciência essas investidas que sempre estão atentando o nosso ego. Jesus ele não nos convidou, né, para a gente ficar conformado com esses insultos, de forma alguma. Ele nos ensinou a serenidade, né, que é a serenidade, na verdade, de compreender essa posição daquele que ofende, de que primeiro temos que avaliar o porquê que ele está fazendo isso, entender se existe algum motivo, qual é o motivo, e depois entender a posição que encontra aquele irmão. Talvez ele esteja passando determinadas dores muito maiores do que a nossa. Jesus lembrou que a felicidade não é desse mundo, né? Se referindo da felicidade plena, mas ele convidou a gente a buscar uma felicidade relativa, consiste naquele momento de paz interior. E no momento que eu busco o conflito, essa paz interior acaba. Eu não tenho mais consciência tranquila. E para a gente ter consciência tranquila, a gente precisa domar essas nossas imperfeições, essas imperfeições morais. E para a gente domar, a gente tem que primeiro ter a consciência de que possuímos ela. A partir do momento que nós entendemos que nós a temos, a gente tem que ter a tranquilidade e assumir um compromisso conosco mesmo de estar sempre auxiliando na obra do Cristo.
né? O Cristo espera sempre a nossa contribuição para a construção desse mundo novo, né? Com a plena certeza na lei do progresso e também na nossa melhora, sempre, na condição física, na condição espiritual, que possamos sempre levar as palavras doces, os gestos mais nobres, possamos ter leveza no nosso sentimento, para a gente poder, de fato, construir, né, a nossa natureza divina. E que nós possamos entender que as escolhas equivocadas que nós fizemos no passado fazem parte desse nosso aprendizado, possamos, de fato, com o estudo do Evangelho, com as preces, com as pequenas ações no dia a dia, fortalecer essa nossa mudança, para que aos poucos nós possamos realizar a prática sublime, né, de pagar o mal com o bem. Que Jesus nos abençoe.